Os heróis da fé são figuras bíblicas que se destacam por sua confiança inabalável em Deus, apesar das dificuldades que enfrentaram. A Bíblia descreve muitos desses indivíduos como modelos de fé, coragem e obediência a Deus. Eles são lembrados por sua disposição de confiar nas promessas de Deus, mesmo quando a situação parecia impossível ou desafiadora. O conceito de heróis da fé é especialmente abordado em Hebreus 11, um capítulo da Bíblia conhecido como o Hall da Fé, onde são mencionados diversos personagens que exemplificaram fé em diferentes momentos da história. Vamos explorar alguns desses heróis e o que podemos aprender com suas vidas. 1. Abraão, o pai da fé. Abraão é frequentemente considerado o maior herói da fé. Deus o chamou para deixar sua terra natal e seguir para uma terra desconhecida, prometendo-lhe que seria o pai de uma grande nação. Abraão não questionou, mas obedeceu a Deus, confiando que ele cumpriria sua promessa, mesmo quando parecia impossível, já que Abraão e sua esposa Sara eram idosos e não tinham filhos. Em Gênesis 12:1-4, Deus fala a Abraão para deixar tudo para trás e ele obedece. Abraão também demonstrou uma fé extraordinária quando foi desafiado a sacrificar seu filho Isaque, o filho prometido, como prova de sua confiança em Deus. Mesmo diante da situação mais difícil, ele confiou que Deus seria fiel. O fato de Deus ter providenciado um cordeiro como substituto para Isaque é um símbolo da fé de Abraão e da provisão de Deus. Lição: a fé de Abraão nos ensina que a obediência a Deus, mesmo em tempos de incerteza, é um passo fundamental na jornada espiritual. Ele confiou nas promessas de Deus, mesmo quando não via como elas poderiam ser cumpridas. 2. Moisés, o libertador de Israel. Moisés é outro grande herói da fé. Deus o escolheu para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, uma missão que parecia impossível. Apesar das dificuldades, da resistência do faraó e da falta de recursos, Moisés confiou na direção de Deus. Ele foi a face da libertação do povo de Israel, conduzindo-os através do Mar Vermelho, que se abriu quando Deus ordenou. Em Hebreus 11:24-27, Moisés é descrito como alguém que não temeu a ira do rei e preferiu ser identificado com o povo de Deus do que viver nas riquezas e no conforto do Egito. Sua fé foi fortalecida ao seguir as instruções de Deus, mesmo quando isso o colocou em confronto direto com os poderosos do Egito. Lição: a fé de Moisés nos ensina que a verdadeira coragem vem de confiar em Deus, mesmo quando a missão parece impossível ou quando enfrentamos grandes desafios. A fé nos permite agir com coragem, sem temer as ameaças externas. 3. Davi, o rei segundo o coração de Deus. Davi, o jovem pastor que se tornou o rei de Israel, é conhecido pela sua confiança em Deus, especialmente quando enfrentou o gigante Golias. Mesmo sendo jovem e aparentemente sem forças, Davi confiou que Deus o protegeria e lhe daria a vitória. Ele não se deixou intimidar pelas circunstâncias externas, mas confiou no poder de Deus. Em 1 Samuel 17:45-47, Davi desafia Golias, dizendo: "Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos." Davi acreditava que Deus lhe daria a vitória, e, de fato, ele derrotou o gigante com uma única pedra. Lição: a fé de Davi nos ensina que, mesmo diante de desafios enormes, podemos confiar em Deus. A verdadeira força vem da nossa confiança em sua direção e poder, não nas nossas habilidades. 4. Débora, juíza e líder corajosa. Débora foi uma profetisa e juíza de Israel, uma das poucas mulheres mencionadas como líder em tempos de dificuldades. Ela foi chamada por Deus para liderar Israel em um período de opressão, quando o povo estava sendo atacado pelos cananeus. Débora teve a coragem de convocar Baraque, o comandante do exército israelita, para lutar contra os inimigos, apesar de a batalha ser desafiadora. Em Juízes 4:6-7, Débora declara que Deus entregaria os inimigos nas mãos de Israel, e ela teve a fé de seguir essa palavra. Ela liderou o povo com sabedoria e coragem, e sua história é um testemunho do poder de Deus para usar aqueles que são fiéis, independentemente de sua posição ou circunstância. Lição: a fé de Débora nos ensina que,
Em tempos de adversidade, podemos confiar que Deus nos usará para cumprir seu plano. Não importa nosso gênero ou status social. A liderança verdadeira vem da confiança em Deus e na sua direção. 5. Ruth, a mulher de fé e lealdade. Ruth, uma moabita, se destacou por sua lealdade à sua sogra Noemi, mesmo depois da morte do marido. Sua fé não apenas a levou a adotar o Deus de Israel como seu próprio Deus, mas também a buscar um futuro melhor para si mesma e para Noemi. Sua história é um exemplo de confiança em Deus mesmo em tempos de perda e desespero. Em Ruth 1:16-17, Ruth faz uma declaração poderosa de fé e lealdade: o Senhor faça o que for pior. Se eu não te seguir, onde tu fores, irei, onde pousares, pousarei. Ela confiou que Deus providenciaria um caminho para ela e, de fato, ela se casou com Boaz, tornando-se uma ancestral do rei Davi, por fim, de Jesus Cristo. Lição: a fé de Ruth nos ensina que Deus pode trabalhar de maneiras misteriosas e que a lealdade e a confiança em sua vontade podem trazer bênçãos inesperadas, mesmo em meio à dor e à perda. 6. Noé, o obediente construtor da arca. Noé é um exemplo de obediência inquestionável a Deus. Quando Deus lhe ordenou que construísse uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que ele enviaria, Noé confiou nas palavras de Deus, apesar de nunca ter visto uma chuva como a que estava por vir. Ele passou anos construindo a arca e pregando a mensagem de Deus, mesmo quando as pessoas ao seu redor zombavam dele. Em Hebreus 11:7, Noé é mencionado como alguém que, por fé, construiu a arca, movido pelo temor de Deus. Sua obediência resultou na salvação de sua família e no início de um novo começo para a humanidade. Lição: a fé de Noé nos ensina que a obediência a Deus, mesmo quando as instruções parecem estranhas ou os resultados incertos, é fundamental para cumprir o plano divino. 7 heróis da fé, um modelo para todos. Cada um desses personagens bíblicos oferece um exemplo de fé em ação, mostrando que, ao confiarmos plenamente em Deus e seguirmos suas orientações, podemos enfrentar qualquer desafio e cumprir nosso propósito. Eles nos ensinam que a fé não é apenas acreditar em algo, mas agir de acordo com essa fé, confiando que Deus está conosco em cada passo do caminho. Em Hebreus 12:1-2, somos chamados a correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando para o exemplo de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como esses heróis da fé, somos chamados a viver de forma radical, confiando em Deus e buscando sempre cumprir seu plano para nossas vidas, sabendo que Ele é fiel para realizar suas promessas. Esses heróis da fé não são apenas figuras do passado, mas exemplos vivos de como viver uma vida de confiança, coragem e obediência a Deus, independentemente das circunstâncias.